O Hardsoft está de volta, sempre com muito conteúdo sobre informática para você. E hoje você vai conferir as dicas do dia a dia aí com o Ayrton. Tudo bem? Estreia, né? Super estreia do Ayrton, o professor Tilt. Mas fala, Ayrton, o que temos aí? Hoje tem uma dica, que era uma dúvida, né, do nosso amigo Carlos José Rosa Rodrigues, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele nos mandou por e-mail. O que ele pergunta? Eu gostaria de saber qual é o melhor antivírus e também gostaria de saber por que o PC fica lento. Se isso pode ser vírus ou programas baixados que são pesados e se excluir esses programas que não são usados, isso pode deixar o PC mais rápido. Tá, com relação ao antivírus, qual é o melhor antivírus? No âmbito dos antivírus gratuitos, certo? Existem 3 aí que são sempre os mais cotados, que é o Avira, o AVG e o Avast, certo? O Avira ele pode ser baixado no site www.free-av.com, o AVG no www.avgbrasil.com.br e o Avast no www.avast.com, certo? Só que como toda ferramenta, não adianta a pessoa ter ela e não saber usar. Sim. Então ele tem que manter o antivírus atualizado e pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês passar um scan no computador. Tá, e tu vai ficar em cima do muro também? Qual é o melhor, afinal? Olha, eu utilizo o AVG. Uhum. Eu utilizo o AVG em casa, é muito bom. Uhum. Isso é uma questão, questão de... Que nem papel de parede, né? Nenhum produto desse é criado para ser o pior, né? Eles têm, um tem uma vantagem numa coisa, outro tem uma vantagem noutra, né? Eles têm tecnologias diferentes, tem períodos que um está melhor que o outro, tem épocas, né? E como todo software também às vezes dá pau, pode dar um problema. Sim, com certeza. Também tem outras ferramentas de scan online, que são chamadas, certo? Os via web. Isso, exatamente. Muitas delas são fornecidas por empresas que fabricam o antivírus. Mesmo aquelas que fabricam antivírus pago, elas disponibilizam uma ferramenta web. Uma aqui que eu selecionei, que eu acho muito interessante, é da E7 Online Scanner, no site www.e7.com/onlinescan, que ele é baseado naquele ótimo antivírus, o Node, que é um antivírus pago. O Node 32? Exatamente. Não, esse eu sou fã. Só que lembrando que não é uma solução definitiva, porque ele não vai ter uma... Ele não vai ficar online. Não vai ficar residente. Residente para fazer as barreiras. É para o cara passar e verificar. Ele é para rastrear o computador. Exatamente. Bom, com relação ao travamento no computador, pode ser vírus? Pode ser vírus. Tá? Ou também pode ser o uso do computador. Tá? Porque a gente sabe que acabou de instalar o XP, ele está rápido. Mas basta você começar a usar que ele vai virar uma carroça. Né? Uhum. Por que acontece? A maioria dos programas, quando são instalados, eles modificam o registro do Windows, né, para colocar uma instrução de pré-carregamento. Então, quando o Windows dá o boot, ou seja, quando ele é iniciado, ele vai fazer um pré-carregamento de uma parte do programa. Para quê? Para que quando o usuário for iniciar aquele programa, ele aparente um tempo de carga menor. Certo? Só que você instala um programa aqui, instala o outro e no final das contas está carregando um monte de coisa que você não está utilizando naquele momento. Sim. O programa é que vai utilizar uma vez por semana ou uma vez por mês. Certo? E isso vai acumulando e acaba... Vai acumulando. Fora isso também tem aqueles programas que ficam na memória, né? Tu vai instalando, eles ficam tudo na memória quando carrega o computador, né? Como antivírus. Existem outros softwares também que ficam carregando programas na memória. Pô, bem lembrado, Anderson. Eu até recomendo para o pessoal não instalar no boot, né? Da máquina, não quando boot, não, quando inicializa o software. Né? Tem muita gente que já coloca lá, quando vai instalar, por exemplo, o MSN na máquina. O MSN é um software muito bom, mas ele é pesado. Sim. Então, em vez de... Né, quando vai instalar, por exemplo, um MSN ou qualquer outro software, em vez de dizer para ele funcionar automaticamente quando o Windows é inicializado, coloca para ser quando eu quiser. Quando a pessoa quiser, a opção de startar, né, ou de iniciar a hora que quiser. Né? Então, o programa vai funcionar quando eu quiser. Então, quando ligar o micro, né, não vai ter essa lentidão de estar carregando MSN, estar carregando, enfim, vários outros softwares. Também todo software gratuito, a maioria deles, quando tu vai instalar, não só os gratuitos, os pagos também, eles sempre trazem alguma barra de alguma coisa junto. Ou barra do Google, ou barra do Yahoo, barra do ASCII. Isso é ruim, cara. Que são esses sites de pesquisa. Então, quando tu vai abrir o Internet Explorer, fica um tamanho pequeno para visualizar a página, o resto é tudo propaganda. Não, e para tirar isso, cara?
Aí tu tem que desinstalar o software lá no painel de controle e tu tira também do MS Config. A gente mas o cara não consegue tirar só do Tu consegue, pelo Internet Explorer tu consegue. Botão direito na parte vazia da barra de ferramentas dele, aí tem lá, já vão aparecer para ti, só desabilita eles. Ah, pô, porque, olha, se o cara não tomar cuidado de desabilitar na instalação esses softwares... Até voltando a comentar ali, ó, por exemplo, para o pessoal só ter uma ideia, o Winamp, se você instala, existe um agente do Winamp. Se não desabilitar o agente, ele fica na memória. Fica residente ali. O WinZip, se não desabilitar o agente do WinZip, ele fica na memória. Coisas que tu vai só usar quando eu vou escutar uma música que eu vou abrir o Winamp. Mas se não fizer isso, ele está lá na memória direto. O WinZip só vou usar quando descompactar um arquivo, mas fica lá na memória direto. No meu caso, em jogos, atualmente, quando a gente instala jogos, eles instalam aqueles Steam, como é que é o Steam? São serviços que ficam verificando só que versão. Isso tudo ele instala e fica na memória. Quando tu liga o computador, aquilo inicializa junto. Nossa. Para o pessoal ter uma ideia, se der um Ctrl Alt Del, né, e naquela abinha de processos, e depois clicar em nome do usuário, para ele ordenar pelo nome do usuário, você procura pelo seu usuário, né, aquele calhamaço ali de lista que vai aparecer, é tudo que está na memória. E daquilo tudo, a pessoa só precisa estar ativo na memória o Explorer e o Task Manager, que é o próprio a telinha do Ctrl Alt Del. O resto é tudo desnecessário. É barra, né, como se diz. Agora é o seguinte, ó. Bom, pro primeiro dia do Ayrton, que nota tu dá, hein, Anderson? Olha... Foi bem, né? Foi bem. Eu acho que eu vou dar um 9 para não... Né? Rodrigo? Ficar tá treinadinho. Cara, tá treinadinho. Pegou aula com o professor Ciro antes? Como é que foi? Combinasse alguma coisa? Olhasse... Na frente do espelho. Hã? Gravou um monte já só ficar assistindo antes. Bom, o cara, né, veio treinadinho, né? Pro primeiro dia. Falou antes ali, ele fez até uns improvisos, ele tem várias coisinhas ali. Sorte principiante. Já fez umas piadinhas aí, né? Então tá bom, então. Então valeu, Ayrton, pela primeira participação. E agora você que é empresário contábil ou trabalha nesse segmento, tem que conhecer os sistemas da SCI Tecnologias Contábeis. São soluções feitas sob medida para você. Conheça agora o Visual Sucessor, sistema de contabilidade, patrimônio, Lalur e livro caixa da SCI. Confira aí. Contabilidade Visual Sucessor. Ferramenta poderosa para fazer lançamentos contábeis. Apresenta diário, razão, balancete, balanço, termos, DRE, DLPA, DOAR, DMPL, balanço de resultado econômico, comparativos mensal e anual, comparativos por filiais e centros de custos, análises vertical e horizontal.